Meus irmãos, quando nós pensamos em coração, o que vem à sua mente? Oi? Coração, órgão. O que mais? Emoção. Quando a gente pensa cabeça, a gente pensa o quê? Razão, mente, né? A gente já está vendo que a emoção, a razão, são questões internas do nosso coração, certo? Do nosso interior. Quando a gente olha para a palavra, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre coração? A Bíblia ela vai nos apresentar, e aqui é um resumo, né? Que coração é o centro de controle do homem. Vamos dizer juntos? Coração é o centro de controle do homem. O que acontece no nosso coração, meus irmãos? O que acontece lá dentro do nosso coração? Será que são as emoções? Né? Quando a gente fala coração, nós estamos falando do órgão, tá? Estamos falando do homem interior. No coração do homem, vai estar bem pequenininho na sua apostila aí, né? Mas você vai talvez com uma lupa conseguir enxergar, ou tira a foto aí depois no final. Olha o que a Bíblia diz do que acontece no coração: imaginação, alegria, determinação da vontade, tristeza, sabedoria, ira, crença, confiança, planos, pensamentos, pureza, desejos, vontade, entendimento, compreensão, palavras e ações, ansiedade, desígnio, determinação, motivação, por que eu faço, intenção, o que eu quero, sinceridade, certeza, fé, purificação, consciência, amor, consciência. Deu para pegar? Tudo isso do ser humano acontece aonde? Coração. Por isso os autores bíblicos, eles não estão preocupados só com o termo alma, só com o termo espírito. Tudo isso aqui acontece no coração. Então, coração, quando a Bíblia fala coração, ela fala que nós devemos amar a Deus com todo o nosso interior, com todo o nosso ser, com o nosso centro de controle. O coração, então, é o centro de controle. Tudo da nossa vida vem do coração. Por isso que Provérbios 4:23 diz: de tudo que você deve guardar, de tudo. Guarda o seu? Consegue entender por que o autor fala isso? De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque toda a tua vida, o teu casamento, suas finanças, seus relacionamentos, seu passado, presente e futuro, tudo isso depende do coração. Tudo isso depende do que está no teu interior, das decisões, da vontade, do intelecto, da consciência, das emoções, tudo que está dentro do seu, tudo que está dentro do seu coração. Timothy Keller, ele diz o seguinte: coração das Escrituras não é apenas a fonte das emoções, conforme a gente acha, mas coração se refere ao aspecto interior e imaterial do homem. A Bíblia não reconhece nenhum dualismo entre cabeça e coração. A gente faz isso, né? Quando a gente fala aqui, ó, a minha, o que tem aqui dentro, a gente fala a minha mente. Dentro do meu coração, as minhas emoções. Biblicamente é a mesma coisa. Só que aqui é cérebro, aqui é órgão do coração, né? Mas interiormente é uma parte imaterial, conforme nós vimos de manhã. O coração é o centro de controle humano, né? Daí que vem toda a variedade de pensamentos, sentimentos, né? Comportamento. Jay Adams, quem lembra dele? Jay Adams? Ok? Jay Adams, ele afirma: as pessoas falam, raciocinam, planejam, entendem, pensam, duvidam, percebem, cometem erros, estabelecem propósitos e intenções em seus corações. A cabeça nunca pode ser vista em oposição ao coração. O coração é aquilo que nós somos. O coração é aquilo que nós somos, é a nossa essência. A nossa vida como um todo é fruto do nosso coração. A nossa administração do tempo, as nossas palavras, tudo que a gente faz é aquilo que a gente estabeleceu no nosso coração. Por exemplo, tem um versículo que diz: a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando alguém fala, né, alguém peca, me perdoa, eu não queria ter dito isso. Ela queria ter dito isso. Ela queria, porque ela já estava no coração dela, né? Então ela tem uma água aqui. Achou essa água de
perdeu ele, ele neurônios. Então, por isso que a gente sente muito mal. A angústia, né? Tudo. Se eu pego e começo a chacoalhar esse copo aqui em cima dos livros e vira água. Eu não queria que a água tivesse caído em cima dos livros. Eu queria, porque eu estava chacoalhando. Da mesma coisa na nossa vida, nós somos pressionados, chacoalhados, as circunstâncias nos chacoalham, e aí quando sai, o que vai sair é o que está lá dentro. Não tem como sair Coca-Cola daqui se aqui tem água. Não tem como sair suco se aqui tem água. Então quando a gente é chacoalhado pela vida, e a gente se ira, a gente peca, a gente xinga, eu não queria, me perdoe. Não, já estava ali dentro. Porque a gente só revela o que já está no nosso coração. O nosso foco é o coração. O processo de mudança bíblica não é o comportamento. O processo de mudança bíblica começa olhando para o coração do indivíduo. Ok? Vamos ler juntos aí Provérbios 4:23? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É por isso que a Bíblia diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame o Senhor, teu Deus, com a sua vida. Ou seja, então, se aquilo que está no meu coração é o que define a minha vida, logo o comportamento da pessoa revela o coração dela. Ok? O comportamento revela o coração. Quer ideia? Um pouco de vontade de socar a pessoa. Aí vai lá o secular, né? O conselheiro secular, e fala: não soca a pessoa, soca o travesseiro. Ele está olhando para o comportamento, ele não está olhando a ira. E nós queremos olhar o coração, nós queremos que ele mude a perspectiva dele com outra pessoa. Então nós, como conselheiros bíblicos, ele não vai falar só do travesseiro, a gente vai falar: mude o seu coração. Se você tiver que sentar do lado dessa pessoa na igreja, você vai sentar e não vai socar ela, nem vai socar o travesseiro, porque você está socando o travesseiro, você está imaginando ela. Então o teu problema não foi tratado. O que Jesus falou: se alguém olhar com desejo impuro, já. Mas Jesus, eu nem fui para a cama, já pecou, porque é o coração, é lá dentro. Então tudo procede do coração. Alguém que pode ler em Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45? Lucas 6, 43 a 45. Porque não há árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Porque toda árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque do espinheiro o homem não colhe figos, nem de arbusto se colhe uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o que é bom, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o que é mau, porque da abundância do seu coração fala a boca. Muito obrigado. O homem bom tira coisas boas do seu coração, o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Veja o que diz em Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22. Marcos 7, 21. Porque o coração dos homens que procede dos maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. 23 também. Ora, todo esse mal vem do erro. E quanto a leitura? Todos esses males vêm da onde? Coração. O que vem do nosso coração? Primeiro, no início aí. O que vem? Maus pensamentos. Maus pensamentos. Da onde que vem o meu mau pensamento? Seja moral, né, o que for. Da onde que vem? Veio do meu coração. Eu tenho que mudar o meu coração. O foco está no coração. E algo muito interessante também. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês de duas pessoas que eram muito próximas,
entenderam? E aí, uma daquelas pessoas eu falei assim: o problema é insensatez. O problema é insensatez do coração. Olha a última característica de Marcos 7, 22. O que vem do coração? Loucura. Loucura. A loucura é o quê? Insensatez. A tolice. Como que a gente trata o louco? Como que a gente trata o insensato? Olhando para o coração dele. A insensatez, a loucura, vem do coração. Pastor, esses novos programas que estão surgindo, tipo borderline, tipo, que a pessoa não consegue se controlar. O senhor acha que isso é muito mais parte dela ou parte do remédio, parte do psicólogo para ajudar? Porque ela não tem muito essa barreira, né? De onde parar. Tudo vem do coração. Tudo é do coração. Conforme a gente mencionou, de manhã a gente vai olhar o processo de decisão da pessoa, né? Como foi o processo que ela foi tomando escolhas. Não, mas ela não tem processo de escolha, ela já vive dessa forma. A gente vai analisar o que é pecaminoso e o que não é pecaminoso. Por exemplo, uma criança agitada, por si só, não é pecaminoso. Aí os pais estão medicando as crianças, certo? Os pais estão levando eles e eles estão recebendo rótulos como TDAH, por exemplo. E o composto é a mesma coisa que cocaína. É a mesma coisa. Então, se você perguntasse para um pai: você daria cocaína para o seu filho? O que o pai vai falar? Não. Mas por que os pais estão fazendo isso? Né? Porque os pais, é difícil lidar com alguém agitado, não há dúvida. Mas é melhor dopar. O raciocínio é o seguinte: é melhor eu dopar do que eu exercitar o domínio próprio, paciência, amor, fazer a vida girar em torno da pessoa para poder cuidar dela. Então é melhor eu dopar, ela fica dopadinha, dopadinha, tá tranquilo. Né? Então, por quê? Porque é muito cansativo, é muito difícil. Então, lidar com pessoas assim, que tem essa, por exemplo, a ondulação do humor, né? Olha, o humor está bem, olha, o humor está mal. A sociedade dá o nome disso por quê? Bipolar. Distúrbio bipolar. A Bíblia chama isso de como? Variação de humor. Como que a Bíblia chama a variação, a falta de constância no humor? O que a pessoa não tem? Domínio próprio. Uau! Vai chamar alguém. Ó, você precisa exercitar o domínio próprio. Traz a responsabilidade para quem? Para ela. Mas quando ela tem um rótulo sobre ela, tem um distúrbio bipolar. Não sou assim mesmo. Vocês têm que me aceitar. Ela se vitimiza. Não sou mais responsável por ela. Então, vai ter casos, e talvez até uma medicação para ajudar a controlar a pessoa numa sanidade. Pode haver casos. Mas o nosso foco sempre vai ser o coração. Lembra que eu mencionei, talvez não vou lembrar, mas eu falei que era muito importante. Anote aí, se você não anotou lá atrás, se você anotou, vai reforçar. Você precisa identificar o que é determinante e o que influencia um comportamento pecaminoso. Tá bom? O que influencia um comportamento pecaminoso? A família pode influenciar? O clima pode influenciar? A TPM, desemprego, tudo isso pode influenciar. Mas o que determina um comportamento pecaminoso? O que está no coração. O que está no coração. Então, o que é determinante e o que influencia? A gente precisa identificar isso. Então, alguém que tem essa dificuldade, a gente já sabe, efeito da queda, pecado, o pecado entrou. Agora vamos tentar amenizar, por exemplo, agora, na hora que deu um intervalo aqui, o almoço. Vamos para casa, vamos, bora. A gente ficou acho que 20 minutos lá, se deu. Então foi 20 minutos que a gente entrou e aí já tinha que sair. Então foi o tempo de tomar banho, ver alguma coisa, deitar, fechar o olho, levantar e vir. Mas o banho, a troca de roupa, para mim, quem conseguiu fazer isso ajuda, né? Já nos ajuda. Porque se eu não fizesse isso, como é que eu ia chegar no final da tarde? Talvez a luta no coração com relação à paciência seja muito maior. Mas é o banho que me ajuda a ser santo? O que determina a santidade? Não, o que determina é o coração. Então Jesus, se chacoalhasse como chacoalharam Jesus, o que saiu do coração dele? Santidade. O que havia santidade?
Se chacoalharem a nossa vida, o que vai sair? Pecado. Então o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que há no seu coração. Então esses casos aí é olhar para o coração, sempre o coração. Vai ter casos mais difíceis? Vai. E outra coisa muito importante também, sobre o comportamento que a gente está vendo. Peraí que fugiu aqui agora. Os casos que a gente mencionou, sempre olhar para o coração, que é o que determina. Sim? Me ajuda a voltar um pouquinho aí. Fugiu aqui. Comportamento que influencia o coração, domínio próprio. Mas você acha que precisamos identificar quem determina o pensamento pecaminoso? Quem determina? Não. Fugiu, daqui um pouco volta. Tá bom? Então a gente sempre vai olhar para o coração da pessoa, sempre esse é o nosso foco, tá bom? Examinarmos o coração. Nós não focamos no comportamento, porque nós não somos adestradores, né? Adestrador está olhando só o comportamento. Nós queremos que a pessoa se torne um adorador ao Senhor, ok? E aí então nós fomos, conforme nós já vimos isso, o propósito do ser humano é que nós fomos criados para a glória de Deus. Esse é o foco sempre, é isso que nós queremos viver para a glória de Deus. Lembra que eu mencionei que o coração é o centro de controle do homem. Então ele é controlado pelo que está no coração. A nossa matéria aqui agora é o que governa o homem, por que ele faz o que ele faz. Então o que governa ele é o que ele está cuidando lá no coração, certo? Porém, o centro de controle humano ele está desgovernado. O coração humano se tornou enganoso. Jeremias 17:9, de todas as coisas, o coração é o que há de mais enganoso. Conhece esse texto? Vamos dar uma olhadinha lá, Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem conhecerá? O coração é mais enganoso que todas as coisas. Obrigado, irmão. Aí você já viu aquelas pessoas que dizem, mas o meu coração está em paz. Já viu? Para um conselheiro bíblico você fala, está plenamente em paz com o pecado. Teu coração não pode ficar em paz. Teu coração é enganoso, ele está te enganando, né? Você está desonrando a Deus e isso não está glorificando a Deus. O coração é enganoso. O que mais que o coração é? O coração é dividido, desesperadamente corrupto, né? Corrompido, estragado, assim é o nosso coração. O nosso coração ainda é dividido também. No Salmo 86:11, o salmista ora e diz assim: Deus, dei um coração inteiramente fiel. Já aconteceu isso contigo? Você vem para a igreja, você adora o Senhor, você faz esse curso e fala, agora eu vou arrepiar, né? Vou dar tapa na cara do capeta, agora vou viver para Jesus com tudo. Aí tu sai ali no estacionamento, alguém te fala um negócio que você não gosta, você já solta o palavrão. Coração dividido. Tem horas que você quer viver para a glória de Deus, e tem horas que você fala, não quero saber de Deus. Coração o quê? Dividido. O coração também, ele é duro, o bichinho duro, né? Nosso coração é duro, nossa consciência é cauterizada. Lembra que uma das palavras que a gente viu que é do interior do homem é consciência, né? Então a nossa consciência é cauterizada. A gente ouve a palavra, mas nós não colocamos em prática, porque o nosso coração é duro. Nosso problema, irmãos, não é que a gente ouve pouco a palavra, nosso problema é que a gente pratica pouco. Vou te dar um exemplo. Uma semana normal de igreja, tá? Você vai me ajudar a fazer as contas aí. Uma igreja bíblica saudável que ensina a Bíblia. Vamos lá. Um culto durante a semana, sim? Um culto final de semana? Sim. Sim também? Pequeno grupo? Sim. Então, 3 oportunidades já. DVD? Sim. Sim. Vamos parar por aí.
para você ter contato com a palavra de Deus. Não vamos contar com tem igreja, se tem igreja de manhã, culto de manhã e culto à noite. Então, só no domingo já seriam 3 ocasiões. Nós vamos nivelar por baixo. 4 ocasiões para você ter contato com a Bíblia. Na semana, faz aí 4 vezes 12. Alguém pega o celular aí. 28. 28? 4 vezes 12. Vamos lá. 4 vezes 4, é 16 ocasiões no mês para a gente, oportunidades reais de mudança de vida, certo? Porque toda vez que a gente não está contando conferência, a gente não está contando louvor, a gente não está contando conversa, a gente não está contando devocional, a gente não está contando literatura, só 4 ocasiões, oportunidades reais de mudança, por semana, por mês, 16, ok? 16 agora vezes 12, 192 oportunidades reais de mudança. Agora faz aí, você faz 192 vezes os anos de crente que você tem. Faz aí. Eu fiz vezes 30 aqui. 30 anos como crente. 5.760 oportunidades reais para a vida ser transformada. E por que a gente não muda? Porque o nosso coração é duro, não quer ouvir a palavra, não queremos ser transformados, a gente se fecha. Por isso que a gente vai falando aqui algumas coisas que às vezes é chocante, às vezes não é, mas a gente vai tentando levar de forma leve, falando um conteúdo que é pesado, e eu sempre falando nisso, não para, vai até o final do curso, porque, por exemplo, se você não concordou com alguma coisa pedida no primeiro dia, tudo aquilo que a gente já viu até agora, você fala, peraí, eu já estou entendendo melhor o que ele está querendo dizer. Não é verdade? Já está ficando mais claro. Quanto mais a gente andar, mais claro vai ficar. Mas às vezes a gente se fecha para algo e a gente para de ouvir, está vendo Bíblia, está vendo texto, e a gente não quer saber porque a gente já tem um pressuposto estabelecido com relação àquele assunto. Então imagina 7.760 oportunidades reais para uma mudança de transformação. E não mudamos. Nosso coração é duro. O nosso coração ele é pecaminoso. Mateus, Marcos 7, 21 a 23 que nós lemos, nosso coração é cheio de maus desejos. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 16. Tiago 1, 13 a 15. Alguém lê para nós. Ninguém sendo tentado diga, Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Ok, cada um é tentado, na NVI, diz assim, no versículo 14, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, ou seja, nosso coração ele é pecaminoso, por isso que Jesus não pecou. A tentação veio para Jesus, imagina, você é um imã, tá com um gancho, certo? E aqui a gente tem várias, como é que chama, quando tem o negócio da rede que põe na parede, mas aquilo que já fica na parede? Escapa. No nosso coração tem várias escapas, várias. A tentação vem com um gancho, ele vai tentar pegar e puxar. Jesus não tinha nenhum. O coração de Jesus era santo. Então, quando a tentação vem, ele vai tentar pegar. E quando ele pega aqui, é porque o mau desejo já está no nosso coração. Teve uma vez que um dito pastor, ele caiu em adultério, e aí depois ele foi dar testemunho para a igreja, e falou assim, irmãos, os irmãos têm que entender que eu sou homem de Deus, né? E o diabo ele não gosta de pastor, o diabo ataca. E ele começou a dar o testemunho dele, querendo dizer assim, que ele caiu em adultério porque ele era o mais santo da igreja, e era o alvo que o diabo estava tendo para derrubar. Então o culpado não era ele, porque ele era santo, o culpado era o diabo. Né? Então o nosso coração tem esses maus desejos. Olha o que diz aí, ó, Tiago 4, versículo 1 a 3, quem pode ler?
Tiago 4, 1 a 3. De uma forma até inconsciente, ele colocou como primeiro, acho que não guardou, né? Tiago 4, 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam o inferno, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Olha aí, nós brigamos, nós discutimos, nós nos desentendemos por causa do quê? Nossos próprios desejos do coração. É o que a gente quer. Lembra a aula? Porque o homem faz o que ele faz. Quem governa o homem? Muitas vezes o ser humano é dirigido, é governado pelos desejos. Por que uma igreja briga e se divide? Desejos egoístas. Você já viu que igreja, quase nenhuma, isso é raro, eu não vi pelo menos ainda, pode ter acontecido. Igreja que se dividiu por causa de doutrina central, um lado da igreja falando que Jesus é Deus, e outro lado falando que ele era simplesmente um homem iluminado. Aí eles brigaram, se dividiram, e aí surgiu a segunda igreja batista. Já viu isso? Um amigo meu, seminarista, ele disse que a igreja lá se tornou um sítio. A igreja dele, aí se dividiu. Sim. Mas você já viu muita igreja brigar por causa de questões pessoais, não é? Mas é isso, guerreando no coração. É isso. Eu já atendi casal na casa que já chegou, não vou falar o que aconteceu lá, mas aconteceu um negócio sério, né? Mas eu falei, gente, guerra mesmo, tá? Se você puder imaginar de guerra, é o que aconteceu lá. Guerra, dentro de casa. Eu falei, guerra está acontecendo. Por que está acontecendo? Por causa dos desejos do coração de vocês. Vocês estão em conflito, né? E vocês estão pedindo coisas para Deus e não estão obtendo porque estão fazendo guerra, estão pedindo errado. Então, Deus, Ele não é a fonte do meu pecado. Quando eu peco, é porque eu sou pecador. Mas por que Deus permitiu isso na minha vida? Porque Ele queria me provar. Ele queria que eu honrasse Ele por meio da fé. Eu caí, a responsabilidade é de quem? É minha. Na mesma circunstância, o diabo vai te puxar para baixo. Na mesma circunstância, Deus quer te puxar para cima para que você honre Ele. Na mesma circunstância. E aí vem a ideia da tentação e da provação. Se você cai, você foi tentado e caiu. Se você passa na prova, você foi provado e glorificou o Senhor. Deus, Ele não vai puxar ninguém para baixo. Deus, Ele não quer que ninguém peque. Olha o que Ele diz em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Obrigado. Sim. Se tu fazes bem, não será aceito. E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Olha aí, muito obrigado. Deus está falando isso para quem? Caim, né? Caim, Deus está falando para Caim. Olha o que Deus fala para Caim. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado está te ameaçando. O que o pecado deseja fazer? Conquistá-lo. E Caim deveria dominá-lo. Caim tinha o Espírito Santo habitando nele? Tinha? Não. Nós temos o Espírito Santo. Caim tinha igreja? Não. Caim tinha. Não fiz, né? Tá vendo? Tinha. Qual é, pastor? Estava assustado de manhã ali. Caim tinha igreja lá? Não. Caim tinha a palavra de Deus registrada completa? Não. Mas de quem era a responsabilidade se ele pecasse? Quando nós pecamos, quem é responsável? O homem perde o emprego, fica irado e peca. Aí a esposa, pô, você deveria ser nossa, mas é que eu perdi o emprego também. Não, você pecou porque tu é pecador. Por isso você pecou. Tá bom? Então as pessoas, lembra disso, as pessoas
se vitimizam, elas colocam a culpa em outras pessoas, desde o Éden, as pessoas colocando a culpa em Deus. No seminário, eu estava uma vez conversando com um colega, tudo que é extremado é perigoso, né? Tudo que vai nos limites assim, é meio perigoso. E aí ele era um calvinista xiita, é aquele cara doido da cabeça, sabe? E eu um dia conversando com ele pegou e falou o seguinte: não é que todo calvinista é como ele. Tem uma parte, todos os extremos são problemáticos. Esse aqui eu estou me referindo porque ele é daquela fatia do extremo, sabe? Ele pegou e falou o seguinte: ele estava na igreja, se desviou, viveu de forma muito imoral no mundo, voltou para a igreja e foi para o seminário. Assim é a vida dele. Aí um dia a gente conversando, ele pegou muito lá fora, muito mesmo. Aí um dia ele pegou e disse o seguinte, nessas palavras: não me arrependo dos meus pecados, porque eu pequei, porque Deus havia determinado que eu pecasse. Eu não poderia fazer qualquer outra coisa que não fosse pecado, porque se eu pecasse, eu frustraria os propósitos de Deus para a minha vida. Não me arrependo, a culpa é de Deus. No seminário. Aí você pega a gente aí, tá? Por isso que quando vai ouvir uma palavra, você tem que ser bereano. Está sendo dito, está sendo examinado. Está sendo dito, está sendo examinado. Tem que examinar as escrituras, tem que fazer isso. Ok? Então as pessoas se vitimizam, né? Colocam a culpa em tudo. E aí nos nossos dias, aí você tem as pessoas que colocam a culpa no ambiente. Se a gente tivesse um tempo maior, a gente ia fazer em grupos aqui. As pessoas colocam a culpa no ambiente, não colocam? Tem aquela frase, fruto do meio. Isso é fruto do meio. Como que a gente responderia para uma pessoa dessa, usa a palavra? Com Daniel. No Gênesis 4, conforme a gente acabou de ler aqui, né? Com 1 João 2, que a gente leu de manhã, tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, não provém do Pai, mas provém do mundo. Aquele que faz a vontade de Deus, ele vai viver, né? Aí tem um outro movimento que é falta de amor. Fulano ele age de forma diferente porque ele não foi amado, ele foi rejeitado, ainda não veio da mãe. Aí ele nasceu, a mãe abandonou ele, foi criado pela avó, o avô fez umas coisas erradas lá com ele. Aí depois ele tentou um serviço, o menino atraiu ele e ele não foi amado. O problema dele é falta de amor, ele nunca vai alcançar a realização pessoal da vida dele, porque as necessidades básicas de ser amado não foi. Como que a gente responde alguém assim? Gente, a gente está numa aula, tá? Certo? Estamos numa aula. Então quando eu estou falando assim, é só de forma didática. Se alguém chega para ser atendido e fala assim, cara, está chorando lá, não fui amado, papai, a gente vai entender história de vida. Eu não vou ficar falando esse tom de voz aqui com a pessoa. Ele está numa sala de aula, dá para os irmãos, por favor, né? E a gente vai imaginar assim, não tem compaixão? Não, a gente está numa sala de aula e tem coisas que eu vou dar ênfase para você entender, né? Então beleza, falta de amor aí. Como que a gente vai responder para essa pessoa? José não foi amado, José foi rejeitado, maltratado, jogado na fossa. E aí quando ele chega lá no final da vida dele, ele fala para os irmãos, fiquem tranquilos. O mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou ele em bem. E ele falou amavelmente com seus irmãos. Homem gracioso. Nós vamos para Mateus, conforme a gente viu, né? O grande mandamento é amar Deus e amar o próximo. Esse é o foco, Efésios 4, que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. 1 Timóteo 3,2, gente fica assim, revoltado quando chega nesse texto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão amantes de si mesmos. Características dos últimos dias: amor próprio. Os homens serão amantes de si mesmos. Aí essa bobagem, essa heresia que o mundo prega, entra para a igreja e através do culto, domingo de manhã, domingo à noite, você vê pessoas ensinando isso. Que absurdo. Nos últimos dias os tempos serão difíceis, porque as pessoas amarão apenas assim, mesmo serão egoístas. Os dias serão terríveis. Batalha espiritual. A culpa não é minha, a culpa é dos demônios, né? A gente vai para Colossenses, que Deus nos resgatou do domínio das trevas. Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Maldição hereditária. Eu sou assim porque a minha avó é. Minha avó fez uma macumba lá, um bode, de que não sei o que, e aí eu sou desse jeito. A gente vai para Ezequiel 14. O homem que pegar esse, 18. O
O homem que pecar é esse que morrerá. Deus acaba com maldição hereditária em Ezequiel 18. Não existe maldição hereditária. Saia de uma igreja de 12, não faça parte de uma igreja de 12. Não existe maldição hereditária. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Aí a gente pega mais pesado. Doença. Afinal, eu sou assim porque eu tenho um desequilíbrio químico. Já viu isso? Mas você sabia que é uma teoria, né? Agora, 2 palavras que você tem que anotar aí com relação a psicotrópicos, medicação, tudo isso. É constatação ou é observação? Foi constatado isso, teve um exame laboratorial, teve outros exames que mostraram isso, ou foi uma interpretação de alguém? Porque se for interpretação, eu também posso interpretar, sim ou não? Sim. E aí eu vou interpretar à luz da palavra de Deus. Não foi um exame, tá? Está mostrando, né? Quando eu mencionei para os irmãos que eu passei um momento muito fundo, né? Quase que Deus me livrou aí de entrar para estatísticas, né? E eu cheguei para a médica, eu preciso fazer exame, tem alguma coisa no meu organismo, não está, porque eu não estou conseguindo lidar com o meu eu interior, até onde eu sei está ajustado, mas, abatimento, desânimo, cansaço, não está resolvendo. Aí deu a tireoide, um problema na tireoide. E aí eu só conheci uma pessoa que tinha dado mais do que eu no exame. Aí a médica falou, vamos começar o curando. Então todo dia agora eu tomo o curando. Eu comecei a tomar, melhorou. Resolve ou não resolve? Tem que sempre lidar com o eu interior. Eu fui parar numa clínica de restauração para pastor, só para você ter ideia, né? Da onde foi. E aí estava lá na clínica de recuperação para pastores, lá, família, todo mundo junto. E aí a gente passou por vários profissionais. Um desses profissionais era da psiquiatria. Antes de chegar lá, eu fui num neurologista, que é onde a gente manda pessoas lá em Sorocaba. Se você pegar um caso gravíssimo de medicação, a gente recomenda esse médico lá em Sorocaba. Então, quando você pegar, paga aí a passagem, a igreja paga, vai no avião, vai lá em Sorocaba e é atendido por ele. Não é crente, ele tem uma visão crítica com o sistema psiquiátrico. Observação: todo o sistema é prejudicial. Sim ou não? Concorda comigo? Sistema político é prejudicial? Sistema psiquiátrico é prejudicial? Sim. Você não vai ter medo de falar, mas eu falo. Agora eu vou pegar pesado. Sistema religioso é prejudicial? Muito. Sistema religioso adoece as pessoas. Adoece. Qualquer sistema é prejudicial. Se sistematizou, vai adoecer. Pode ter certeza disso. E aí ele é um crítico com relação aos sistemas. Foi esse aí que falou, para de tomar esse remédio e em um ano e meio você vai estar resolvido. Eu tinha ido lá nele e ele me deu um remédio, deu 2 remédios, um para dormir e um para acordar. Eu falei, não vai dar certo. Falando da minha experiência, ele não vai dar certo. Aí ele falou, o que está acontecendo, médico? Eu falei, se um é para acordar, outro é para dormir, já vai dar choque no organismo, não é? Então você acorda de manhã e põe, você fica o dia todo, vou quebrar. Aí daqui a pouco você fica ligadão, tem que tomar o turno. Aí daqui a pouco, não vai dar certo. Extremo é complicado. Mas eu estava quase lambendo azulejo, gente. Estava quase lambendo azulejo. Falei, deixa eu guardar aqui os bichinhos aqui. Deixa eu guardar. E lembra, eu não queria ter mais nenhum problema, porque eu já estava cheio de problema. Um dia eu fui ver a bula do remédio. Aí eu comecei a chorar, tentando segurar, né? Minha esposa falou, o que foi, Nessa? Nada não. Ela falou, você leu a bula, né? Eu falei, quando eu olho para a bula, eu falo, cara, eu não quero ter esse problema, cara. Deixa, guardei o negócio. E eu fiz um combinado com a minha esposa, amor, se um dia eu lamber azulejo, eu como. Beleza? Beleza. O que seria esse lamber azulejo? Eu fazer alguma coisa que não racionalmente você não faria, ok? Então, sei lá, estou com um copo de água aqui e começo a virar o copo em cima da Bíblia. Pô, não faz sentido, entra com a meditação. Isso no meu caso, deixa eu deixar claro, no meu caso, a gente combinou isso. Fomos para a clínica, atendimento psiquiátrico lá. Mas seu caso é grave e tal, não sei o que, só para você ter ideia, de 0 a 100 em burnout, só em burnout, de 0 a 100 o meu deu 92. Sabe por que não fechou 100? Por causa de 3 perguntas lá que tinha assim, você tem desejo de morrer? Você já pensou em morrer? Você está fazendo uma coisa para morrer? Eu respondi não. Mas se as perguntas fossem assim, você quer ir para o céu? Sim. Você quer que Jesus volte hoje? Agora.
Você faria alguma coisa para acelerar a volta de Jesus? Sem dúvida, ia fechar sempre. Então, para você, eu estava quase lambendo o azulejo. Aí, quando eu estava com a psiquiatra, ela falou: vou te dar mais medicação. E aí, como os irmãos sabem, eu sou estudante da área, comecei a fazer perguntas para ela. Aí ela passava a mão na cabeça, ia para trás, voltava. Quando eles me falaram uma coisa: se não mudar as circunstâncias, não vai adiantar nada a medicação. Eu falei: então, beleza, não vou tomar. Porque a gente não quer errar, sim ou não? Nós não queremos errar, certo? Se precisa tomar, eu vou tomar. Mas se não precisa tomar, por que eu vou lidar com todo aquele sistema de bula lá da bula que tem, que vai piorar o meu problema ao invés de ajudar? E ela foi muito clara, ela falou: se não mudar as circunstâncias que te trouxeram aqui, não adianta tomar remédio. Por isso que as pessoas estão tomando a vida inteira, porque a circunstância não mudou. E não é só circunstância, nós como conselheiros nós queremos que o coração mude, a forma como a pessoa olha para a circunstância, ok? Então, quando nós chegamos na doença aqui, eu não sou o culpado. Quem é culpado é o meu cérebro. Quem é culpado é essa medicação que me deixou assim. Nós vamos para Romanos 7, né? Quando o apóstolo Paulo fala acerca desse no nosso coração, que é: o mal está junto a mim. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. E aí nós temos uma figura de doença. A figura de doença na Bíblia, ela nos ajuda muito. Lembrei que eu ia falar para os irmãos naquela hora. Lembrei. É doença, lembra disso aí, doença mental, tá? Se eu esquecer, você fala aí, doença mental. A metáfora de doença da Bíblia nos ajuda, né? Ela tem utilidade. Porque é algo que estaria assim, não controlando o nosso pensamento, né? Se não fosse uma doença do pecado, por que alguma coisa é controlar o nosso pensamento durante tanto tempo, né? A escravidão que a gente experimenta, conforme eu mencionei no livro, muitas vezes é uma escravidão intencional. Eu me coloquei debaixo de uma escravidão, uma escravidão voluntária. Mas tanto a genética como as circunstâncias, guarde isso, podem influenciar o comportamento pecaminoso. Mas a genética e as circunstâncias não podem o quê? Determinar o comportamento pecaminoso. Porque se eu ajo de forma pecaminosa, o problema está no meu coração. O homem bom tira coisas boas do seu coração. Oi? Quando uma pessoa já fez mesmo muito mal, ela já, um exemplo, uma mulher, ela passou por uma traição e aí ela está muito mal, já está num período assim, de definhar mesmo, não dorme, não come, já está mesmo com depressão. Como é que a gente conversaria com essa pessoa para poder, visivelmente por dentro ela já está toda bagunçada, né? Como é que a gente falaria com ela? Hoje à noite a gente vai ver toda a parte prática. Como que a gente faz? A pessoa chegou, a gente vai ver passo a passo, que é o propósito do nosso curso: oferecer um plano de mudança. Então, como que a gente vai fazendo passo a passo? A pessoa chegou toda alimentada, o que a gente vai fazer? Tá bom? A gente está vendo tudo isso para poder dar o desdobramento. Doença mental. Doença mental. Doença mental, elas são palavras de dois campos distintos. Por exemplo, faz sentido eu falar rosa cheiroso? Não. Faz sentido isso? Azul fedorento? Faz sentido? Porque são campos diferentes. Quando a gente pensa em doença, a doença ela tem que ter marcador biológico. Doença tem que ter marcador biológico para ser uma doença, ok? Então, hoje está até mudando isso, estão falando bastante em transtornos mentais, ok? Porque a doença seria mais ou menos assim: se é doença, não é mental; se é mental, não é doença. Porque o mental não tem como a gente ter um marcador biológico, mas você tem comportamento, você tem transtornos mentais. A doença em si, ela vai ter um marcador biológico, ok? Então, é claro que a gente não vai brigar tanto por isso aí, porque já é quase uma tricotomia que já entrou, o negócio já, né? Aí para entender, estou com doença mental, não é doença, porque doença tem transtorno mental, deixa, vai, continua falando, eu entendi o que você quer dizer, né? Mas doença em si, ela vai ter que ter marcador biológico. Diabetes tem, você consegue fazer exames, a hipertensão tem, né?
as células cancerígenas têm, tem como medir, tem como comprovar, são doenças, tem marcador biológico. O que é mental, tem como ter esses marcadores biológicos? Não tem, então seriam transtornos mentais, esse seria o melhor para a gente poder utilizar, ok? E a pós-modernidade, né? Que tudo é relativo, as coisas vão mudando, aquilo que era pecado antigamente, hoje não é mais. Aí a gente vai lá para Mateus 24, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor Jesus jamais passarão. Todos esses fatores aqui, irmãos, podem influenciar, mas eles não vão determinar o comportamento pecaminoso, ok? O que pode me governar além de Jesus? Olha algumas coisas que podem me governar. O açúcar pode me governar? Pode? Álcool, amor, apostas, cafeína, chocolate, cocaína, conforto, dor, esporte, exercício, furtos, ira, mentira, musculação, nicotina, pessoas, pornografia, remédios nasais, respeito, sexo, sono, sucesso, conquistas, trabalho, dever, etc. Tudo isso pode nos governar. Política, podemos botar em política, né? O Lula pode governar? Não. Você vai falar assim, nos dois sentidos. Governa o meu coração e governa o meu país. O Bolsonaro pode governar? Não. Aqueles que falaram assim, não, talvez eles já estão governando o seu coração. Já está? Né? Daquele não! Né? A pessoa não leu um slide comigo, não leu um versículo comigo, no curso inteiro, mas quando fala no Lula, ele é porta, né? Talvez já está governando. Então, algumas perguntas que nos ajudam nesse processo de conseguir compreender a questão do governo. Algumas perguntas. Para você saber o que te governa, o que nos governa, certo? O que eu mais amo? O que mais me alegra? O que eu espero? O que eu temo? O que eu desejo? Procuro? Onde que eu busco refúgio? O que me dá prazer? O que me dá conforto? O que eu confio plenamente? O que eu desejo alcançar? O que eu mais falo? O que eu mais penso? Qualquer resposta dessa, que a resposta não for Deus, não for Jesus, nós temos alguns ídolos aí que estão nos governando. Ok? Então, por isso que a Bíblia diz, vamos ler juntos? Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém. E aí quando a gente canta, né? Reina em mim, Senhor, com o seu poder, sobre o meu pensar, sobre o meu falar, reina em mim. Como que a gente vai lutar contra isso? Creia em Jesus, é o primeiro passo, é crer no Senhor Jesus. Ele deve ser o nosso maior amor, nossa maior emoção, nossa maior entrega, né? Cuide das pessoas de forma integral, não apenas do material, não apenas do físico, mas de forma integral. O ser humano ele não é fragmentado, o ser humano é uma unidade, ok? Esse livro aqui, Como Cuidar, Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja, tem uma parte que ele fala aqui muito legal sobre a autoridade. Se a gente fragmentar o homem, a gente vai dar autoridade, por exemplo, a área do corpo, só o médico tem autoridade. Se a gente fragmentar o homem, a alma, só o psicólogo tem autoridade. Espírito, só o espírito tem, só o pastor tem autoridade, né? Mas na verdade é Jesus que tem autoridade sobre a nossa vida como um todo, ok? E cuide de todas as pessoas, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Lulistas e bolsonaristas precisam do Evangelho de Jesus. Amém? Todos precisam de forma igual. Todos. Ok? Vamos ficar em pé aí. Só em pé, não é para sair, irmãos. Só em pé. Fica em pé aí. Vamos fazer uma dinâmica de corpo. Vira o irmão do seu lado e fala assim: ó, você é um pecador miserável. Aí fala assim, mas eu fui
Irmãos, quando a pessoa chega para o aconselhamento, dá uma microfoniazinha, não tá? Não? Estou uma jogadinha? Tá bom. Quando as pessoas chegam para o aconselhamento, então como identificar e solucionar problemas? Quando a pessoa chega para o aconselhamento, o que nós vemos? Pecado. Por isso é mais fácil a gente julgar pecados visíveis. Uma obesidade, anorexia, palavrão, tá de boné na igreja, não pode estar de boné na igreja, porque é templo do Senhor. Templo somos nós, né? Todo mundo sabe disso, né? Templo somos nós. Tem alguns que são catedral. Templo somos nós somos o templo. Aqui é prédio. Nós somos catedral. Entendeu mais a piada? Nós somos templo do Espírito Santo. Aí é mais fácil a gente julgar pecados que a gente consegue medir, certo? Aí, por exemplo, pecados que passam batidos na igreja. Não é muito tratado. A murmuração é tratado? Né? Quando que alguém chegou e aprendeu, irmão, quero te exortar, porque você murmura demais, você reclama demais da vida, você precisa se tratar. E esse se tratar não é ir no psicólogo. Esse se tratar é compreender que existe um Deus soberano que controla todas as circunstâncias. Independer a sua vida é Ele. Esse marido que você tem foi Deus que permitiu. Essa família, essa igreja, saúde, você precisa confiar no Senhor. Você está murmurando, você está reclamando de Deus. A gente não vê esses pecados passam batido, a fofoca, né? Fofoca passa batido. Então, nós vemos apenas a ponta do iceberg. O que nós não vemos quando a pessoa chega para o aconselhamento? Nós não vemos o pecado debaixo do pecado. A gente não consegue ver. Aí vai entrar na parte da noite, a gente vai ver sobre isso, como a compreender e entender, né, esse problema que nós não estamos vendo. A gente só consegue ver a cerveja, a gente consegue ver a saída do motel, né? E o nosso foco, então, não vai ser em cumprir regras. O nosso foco estará no coração. E aí, então, meus irmãos, o que nós estamos vendo é o comportamento da pessoa. É só o comportamento que a gente está vendo. O que nós não vemos? Nós não estamos vendo as emoções dela, por enquanto. A gente pode ver ela chorando, mas a gente não está vendo as emoções, a gente não consegue ver, a gente só consegue ver o comportamento. A pessoa, por exemplo, se você estivesse chateado comigo, chateado mesmo, desde o início, se você estivesse chateado comigo, você estaria até agora aqui? Não. Então as suas emoções iam determinar o seu comportamento. Se você está chateado comigo agora, se você está assim, pô, estou feliz, né? Legal, bacana, você está interagindo, né? As suas emoções estão definindo o seu comportamento. Mas a grande pergunta é, de onde vêm as emoções? Do coração. Vem tudo do coração, tudo do coração. Nesse segundo anel aqui em cima tem uma linha que é o comportamento. Daqui para baixo, aqui é tudo do coração, certo? As nossas emoções vêm de onde? O que gera, melhor dizendo, o que gera as nossas emoções? Oi? Pensamentos. Vou fazer um teste prático aqui. É só teste, não é verdade, hein? Dá um entendido? Dá um entendido, irmãos? É uma brincadeira, não é verdade. Vou estar gravado aqui. É brincadeira, não é verdade. Vou fazer um teste aqui contigo agora, tá? Eu vou influenciar suas emoções. Sim? No final desse curso aqui eu vou dar 3 livros para cada um. Influenciou as emoções? Medita ali, ó. Medita. Influenciei as emoções? Sorriu, não sorriu? Vou influenciar as emoções de novo. Irmãos,
Nós temos muito conteúdo para ver ainda. Eu falei ontem para os irmãos, a gente tinha 1h30 de atraso. Então a gente vai fazer o seguinte: nós não vamos dar intervalo agora à tarde, só vai levantar e vai sentar, a gente vai direto até a hora do jantar. Tá bom? Influenciei as suas emoções? Não deu agora? Não deu? Por quê? O seu pensamento definiu as suas emoções. E aí, se você já não está tão feliz comigo, e se isso fosse acontecer, a gente vai ter intervalo, tá? Se isso fosse acontecer, você fala, cara, já deu por mim hoje, eu vou embora, eu vou ficar aqui. Ok? Mas da onde veio os pensamentos? O que gera os pensamentos? Só que vocês estão recebendo é ouro, viu? É ouro. O que gera os nossos pensamentos? Sentimento é emoção. O que gera os nossos pensamentos. Nossos pensamentos são resultados do quê? Não é circunstância, não é o que vemos, É o que cremos. o que cremos. Essa merece uma pós-graduação, né? Gratuita. O que eu creio define o que eu penso. O que eu penso define o que eu sinto. E o que eu sinto define o que eu faço. Isso aqui é ouro que você está recebendo, tá? É ouro. O que eu creio define o que eu penso. O que eu penso define o que eu sinto. E o que eu sinto define o que eu faço. Eu aprendi isso com o pastor aí no processo de certificação. Eu aconselho os irmãos a trazerem após a graduação da CBI para cá. Os irmãos vão receber os mestres em aconselhamento bíblico, ok? Então a questão é o que a pessoa está crendo de forma errada, tá bom? Que tem gerado um problema. Vamos voltar aí. O que nós vemos? Pecado. O que nós não vemos? Pecado debaixo do pecado. E o que está debaixo do pecado? As emoções, os pensamentos, mas acima de tudo as crenças. E o nosso foco está nas crenças. É um problema de adoração. Qual é a sua fala? Eu um pouco aqui. O que eu creio define o que eu sinto. O que eu penso. O que eu creio define o que eu penso. O que eu penso define o que eu sinto. Define os meus comportamentos. Então, a pessoa não precisaria nem de um psicólogo. Bastava fazer um aconselhamento bíblico que já resolvia isso. Na verdade. Vocês ouviram, né? E aí eu já vi um monte de psicólogo já perdeu mesmo de emprego, porque só isso aí eu já fui me conscientizando de parte de mim. Agora você crê isso aí, mano. Pode ir. Está liberado. Pastor Onéis, um testemunho particular. Eu estava aconselhando uma pessoa e chegou um certo momento em que ele se perdeu. Aí eu peguei essa imagem e apresentei para ele. Meu irmão, na hora ele... O rapaz é isso, isso aqui. Literalmente isso. Então daí para frente o aconselhamento fluiu tranquilamente. Nem, por exemplo, da irmã, crente, vida toda na igreja, pessoa universitária. Não sou irmão? Não sou. Pronto, resolveu. Porque a crença era que ela era um animal, bagunçou toda a vida. Quando ela entendeu que ela foi criada, a imagem de Deus, para a glória de Deus, encaixou tudo: pensamento, emoções e comportamento. Ok? Muito? Por isso que o nosso Acesso ao casamento dos homens, por ele é um animal racional. Tem que ter mesmo 1, 2, 3, 4 mulheres, que é normal. é normal, é o macho alfa, né? Essa definição de animal racional é racional. A gente costuma dizer que os
a gente não, às vezes a gente que sabe o que é certo e errado, que faz, tipo assim, no fundo. Eu sei que às vezes que não faz bem pra mim, que eu tava fumando. Então, diferente dos bichos que aquilo que sabe que faz mal pra ele, não faz. Por instinto, é por raciocínio. Deus programou assim, Instinto né? de sobrevivência. É aquela velha história. E a gente faz mesmo errado raciocinando. Como que os pandas não comem, fazem a separação de uma planta que é venenosa da outra que não é. Deus programou assim. Né? Deus programou. Então, vou mexer aqui contigo bastante, que agora a gente já está junto agora, né? Agora você já falou, né? Agora eu estou entendendo mais. Agora eu estou gostando, né? Vou te dar um exemplo, pegando o gancho que a irmã falou ali, né? Quero ser livre igual aos animais. Quem aqui acredita que o homem é livre? Diz amém. À luz de tudo que a gente está vendo que o homem não é livre. O ser humano, a ideia de igualdade, fraternidade, né? Como é que é? Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso entrou na igreja também. Essa questão de liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não. Eu não sou livre para fazer o que eu quiser. O ser humano é um ser dependente. Ou ele é escravo dos seus próprios desejos, ele não é livre, ele é escravo dos seus próprios desejos, ou ele é escravo de Deus. Ele está aqui nessa terra, ele entende que ele está aqui não para fazer a vontade dele, ele está aqui na terra para fazer a vontade de Deus. Ser livre? Não, eu não sou livre, eu sou escravo. Como assim ser escravo? Você é filho? Eu sou filho, eu sou escravo de Deus. Jesus é meu Senhor. Eu estou aqui como uma missão, eu estou aqui para obedecer a Ele. Quer dizer que ele não tem livre-arbítrio? O ser humano é escravo. Isso aí machuca o ego humano. Machuca. Dizer que ele é escravo. Isso. Pastor, o que você acha? Nós vemos sobre a vontade soberana e permissiva de Deus, não sempre sobre a vontade dele. Que ele não entendia. Porque às vezes, mesmo que o ser humano, como você falou, escravo do seu desejo, mas só faz porque Deus permite. Exato. Mesmo que ele venha sofrer consequências para isso. Exato. Quero ilustrar para os irmãos aí com um videozinho. Homem de campo ainda Vamos voltar lá. Lembra de novo? O que nós não vemos é o pecado embaixo do pecado. Oi? Ele existe, basta Existe. a paz de Deus. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então eu sou livre para quê? Sou livre para lutar contra os meus desejos. Sou livre para estar morto espiritualmente, antigamente eu estava. E falar assim, Deus, eu preciso do Senhor, não, eu estava morto. Então é Deus que se revelou a nós. Deus que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então eu busco ao Senhor e agora eu vou realizar a obra de Deus. É Deus que efetua em mim tanto querer quanto realizar para a glória dele. Mas quando eu pego, foi uma decisão minha. Eu usei o livre-arbítrio para pecar. Ok? O slide consegue estar lá? Seria. Entendi. Vamos passar o slide agora, né? Vamos passar o vídeo depois, então. Eu vou ter que ir passando alguma. Eu vou pegar um exemplo aqui, irmãos. Eu vou pegar um exemplo aqui. O que nós vemos é pecado. Tá bom? O que nós vemos são os fofoqueiros e as fofoqueiras da igreja. Sim? Esse é o São Paulo que quer. Amém. O que nós não vemos o pecado debaixo do pecado. Qual o pecado debaixo do pecado? O desejo por aprovação. Ela está falando mal porque ela quer buscar a aprovação. Nós não vemos o pecado debaixo do pecado, o desejo de ter controle, a reputação, sucesso, segurança, prazer, conhecimento, reconhecimento, respeito.
Quer um cafezinho? Estou esperando, pessoal. Ok? Vamos lá. O que nós não vemos são esses pecados que estão ocultos. Então não adianta só a gente falar para a pessoa, pare de fazer fofoca. Enquanto a gente não tratar o coração dela, ela vai continuar fazendo fofoca. Então é possível, irmãos, infelizmente é possível a gente arrepender-se de pecados superficiais a nossa vida toda e não se arrepender, não investigar as questões mais profundas do nosso coração. É possível isso, né? Então a maneira como nós reagimos ao nosso coração, reagimos às circunstâncias, está diretamente relacionada com como está o nosso coração. Sintomas são importantes? São. Mas a gente está preocupado só com o sintoma dela, só ela estar triste, só ela estar com medo. Não, a gente quer entender o pecado embaixo do pecado. Por que ela está com medo? É isso que a gente quer saber. E aí a gente vai fazer essa investigação. Então nós vamos conseguir compreender por que a pessoa age como ela age. Eu quero indicar um livro aqui para os irmãos. Esse livro aqui é uma tese de mestrado, se eu não me engano, que a editora Nutra lançou aqui no Brasil. Esse livro até um tempo atrás não tinha nos Estados Unidos, não sei se tem, mas esse é um livro aqui que pela página 164 ele dá um gráfico. O nome do livro é Paixões do Coração, aconselhamento bíblico para lidar com pecados sexuais. E aí ele dá um gráfico aqui, que só por esse gráfico aqui poderia pagar talvez uns R$500, só pelo gráfico. Que aí ele faz uma investigação aqui, por exemplo, a cobiça, né? Desejo de autogratificação. Por que ele praticou determinado pecado, né? Ele estava na quarta família, né? E aí ele vai ramificar aqui. E aí ele vai manifestar como ira, autocomiseração, medo, descontentamento, lisonja, poder, autorrecompensa, conforto. E aí ele vai manifestar como tudo isso? Em pecados sexuais. Que pecados sexuais? Ele vai dar toda essa lista aqui embaixo. Tudo isso aqui. Vou te dar alguns exemplos aqui de alguns pecados: estupro, incesto, necrofilia, pedofilia, saudosismo sexual, exibicionismo, né? Obscenidade telefônica, prostituição, lesbianismo, urofilia, romances, pornografia, fantasia, casa de stripper. Cara, tudo isso aqui. Por que a pessoa está agindo dessa forma? E aí você vai fazer uma investigação no coração dela, até chegar no coração cobiçoso. Só esse gráfico aqui já vale esse livro. Então eu vou sortear esse livro aqui na volta do intervalo. Quando a gente voltar, ele sorteia. Eu não sei se tem mais exemplares, eu acho que veio 3. Eu acho que alguém já pegou. Eu vou sortear esse livro aqui. Quero de presente. Vamos sortear ele. Entendeu? Irmãos, ó, o que nós temos define o que nós pensamos. O que nós pensamos define o que nós sentimos. E o que nós sentimos define o que nós fazemos. Vamos ver o vídeo aí que vocês estão. Esse é o Samuel, meu filho. Eu vou falar uma... Oi pessoal, meu nome é Samuel, eu tenho 7 anos e hoje eu vou falar algumas coisinhas que os nossos pensamentos definem as nossas emoções. Tipo hoje, quando vai viajar, eu estava triste, mas a minha mãe falou umas coisas, tipo, ir pra casa da minha avó, fazer uma pijama, cineminha, ir no parque, bastante coisas legais. Então a lição de hoje é que os pensamentos definem as emoções. Tchau! Isso aqui que a gente está vendo deve ser aplicado na nossa vida. A gente fala isso aqui, eu ensino isso aqui para o Samuel. Ensino isso para a Sarinha. Mas ela não entende. Entende? Ela já está sendo registrada. Aí quando a gente desceu do aeroporto lá, ele chorou, né? Quando eles foram me deixar, ele chorou, pai, eu quero que você vá e tal, não sei o quê. Aí no carro a mãe já foi conversando. E
E aí a gente sempre fala, pensamentos definem as emoções. Aí ela começou ali, fala, filho, vamos fazer um cinema? Vamos na casa da avó? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? E aí a gente sempre reforça que pensamentos vão gerar suas emoções. Aí melhorou, gravou o vídeo depois disso, todo animado. Então entenda isso. Está triste, investiga o que você está pensando. Aquilo que você está pensando, você tem que identificar aquilo que você crê. Por que você está crendo dessa forma? Lembra o exemplo do exame lá de tomografia, de ressonância? Lembra? Estou lá, meu comportamento está lá, está tranquilo. Daqui a pouco começo a pensar algumas coisas, porque eu creio que o cara não está lá. Começo a pensar nisso, daqui a pouco meu coração só não sair correndo, porque eu não queria, perder o exame lá, mas eu precisei voltar para as minhas crenças, aquilo que nós acreditamos. Então o nosso objetivo é conseguir lidar com tudo isso, ok? Olha o que disse esse ateu aqui, o não crente, melhor dizendo. Nas trincheiras diárias da vida adulta, não existe ateísmo de verdade. Não existe ausência de culto. Todo mundo cultua. Nossa única escolha é o que cultuaremos. Sabe quem disse isso? O cara que não é cristão. E ele está falando que a vida é relacionada à metafísica. Tudo que nós fazemos é culto. Não tem só essa ideia, estou na igreja, estou cultuando aqui. Lá fora estou cultuando, a forma que eu penso, que eu faço, que eu falo, é culto também. O não crente está falando, não existe ateísmo de verdade, que existe adoração. Você já ouviu falar na academia chamada Ironberg? Eu me apaixonei por academia em São Luís, E aí depois por causa do problema que eu acabei perdendo 42 quilos quando eu estava em São Luís. Aí depois do problema que eu passei, eu acabei recuperando todo o peso, veio vários problemas, como minha vida está de saúde física, assim, está toda bagunçada, deu deu um monte de coisa. Eu falei, cara, eu tenho que ir para a bariátrica para poder ter saúde, para cuidar da minha família, servir a minha família. Então estou caminhando aí desse processo, da bariátrica. Então eu amo academia, não estou podendo ir, mas eu amo academia. Gosto demais. Eu sigo algumas coisas. Tem uma academia chamada Ironberg. Ela começou, se não me engano, lá em Santa Catarina e está espalhando pelo Brasil. É impressionante a academia, é impressionante. Mas sabe o que é mais impressionante? Porque ela é um templo de adoração. Quando você entra na academia, toda a iluminação já está preparada. Toda na parte alta das paredes estão os fisiculturistas idolatrados, aqueles que passaram por ali, aqueles que foram campeões ali, os deuses estão ali. E enquanto você está nos aparelhos, você está prestando culto a eles. Eu quero ficar igual a você, porque aquilo que eu adoro eu imito. Aquilo que eu adoro eu imito. Se eu adoro a Jesus, eu vou imitar a Jesus. Se eu adoro o fisiculturista, eu vou querer ficar igual a ele. Se eu adoro o Bolsonaro, eu vou querer ficar igual ao Bolsonaro. Se eu adoro o Lula, eu vou querer ficar igual ao Lula. Aquilo que eu adoro, eu quero ser igual, porque ele é o meu Deus. O ambiente da academia de adoração, tudo é a adoração. Então, veja o que um neurologista ateu, ele diz o seguinte: suas crenças definem a sua visão de mundo. Ateu, hein? Suas crenças definem sua visão de mundo, ditam seu comportamento, determinam suas respostas emocionais a outros seres humanos, tornam-se parte do próprio aparato da sua mente, moldando seus desejos, expectativas e respectivos comportamentos. Quem falou isso? Um ateu. As suas crenças definem a sua visão de mundo. Então, por que a pessoa age como ela age? Vamos ler juntos lá? Por que a pessoa age como ela age? Porque ela crê. Nosso foco é o coração. Por que a pessoa age como ela age? Porque ela crê no que ela crê. É isso, é simples. Nós vamos investigar aquilo que ela crê. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente vai ver sobre como solucionar conflitos. Quanto tempo